Guardar um pouquinho da horário, né? Isso. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Você está aguardando um pouquinho? Aí a gente já começa. Ainda dá tempo de chamar quem vocês quiserem para ouvir, participar. O áudio tá bom para vocês? Estão nos ouvindo? Quem for entrando, dá um ok pra gente. Estão nos ouvindo? Se alguém puder só dar um ok, se o áudio tá ok. Ótimo. Ótimo, perfeito. A gente vai então estar conversando, né, um pouquinho a respeito hoje, né, sobre esse tema que é os desejos. E eu queria iniciar contando uma história, né, contando na realidade um mito. Então, assim como acontece, né, nas histórias em quadrinhos, nos mitos a gente tem várias versões, né? Então, para quem gosta dessas histórias assim de heróis, de comics, né? Então, DC, Marvel, Vingadores, Liga da Justiça. Então, para quem gosta desse universo dos quadrinhos meio nerd, sabe que tem assim várias histórias. Então, hoje eu vou contar, né, a respeito de Eros, que é a representação do amor. Eu vou contar uma dessas histórias, que existem muitas. Essa é uma história que Platão conta, né, a respeito de Eros, que tem tudo a ver com o desejo, né, porque ele é o deus do amor, né, é o deus do desejo, que é justamente sobre o que a gente vai estar falando aqui hoje, né, tão necessário também para as nossas relações. Então, Platão, um livro chamado Banquete. Então, por que o banquete, né? Então, assim, é onde Platão inaugura, né, os discursos dele, muito justamente essa figura do banquete, então, onde as pessoas bebem, comem, festas. Não tem ambiente melhor, né, do que você falar sobre desejo do que numa festa. Então lá ele inaugura, né, um tipo de filosofia que é o estilo dele, que ele é através de diálogos. E ele conta a história então de Eros, para falar a respeito do amor, do desejo. E a história que ele nos conta é assim, né, como que Eros foi concebido. Então, a história começa com o nascimento de Afrodite. Essa versão é um pouco diferente da versão que a maioria das pessoas conhece, né, de Eros como filho de Afrodite. Nessa versão do mito que Platão nos conta no Banquete, ele não é filho de Afrodite, a deusa da beleza, e sim filho de Poros e Pênia. Poros significa recurso, riqueza. É uma divindade ali no Olimpo, né, onde ficam os deuses. Eles estão comemorando o nascimento de Afrodite e estão fazendo um banquete. Durante esse banquete, Penúria, ela costumava transitar por lá. Então, Penúria, né, então assim, é aquela pessoa que sofre, que é pobre. E Poros, por outro lado, representando a riqueza, ele havia se embriagado, bebido bastante durante o banquete, e ele, em determinado momento, né, ele olha assim para Penúria. A gente não sabe muito bem se ele sentiu dó ou se ele estava um pouquinho altinho, e eles acabam tendo um momento íntimo, né, tem uma relação entre si, e dessa relação entre eles, né, da riqueza com a pobreza, é que nasce Eros, né, o deus do amor. Dessa pobreza, né, então assim, ele tem esses dois lados, né, de tanto de ser algo muito rico, generoso, quanto esse outro lado, né, de pobreza, de algo que falta. Então Platão ele conta esse mito no Banquete para ilustrar a ideia do amor, de que o amor é gerado pelo desejo, pela falta. E aí vai ser o nosso diálogo, né, ilustrar a partir desse mito sobre o que a gente quer dizer, né, a respeito se os desejos são bons, se os desejos são ruins, se todo amor de fato é uma falta.
a gente vai estar aqui, né, nesse diálogo aqui com vocês. Então eu agradeço, né, por vocês estarem aqui hoje, né? Sem vocês não haveria hoje esse diálogo, né? Esse primeiro, né, que eu quero contar para vocês ainda outras aventuras e desventuras de Eros, né, em outras lives. Então, Dani, o que você gostaria de falar um pouquinho? Até aproveitando esse gancho, né, a respeito dessa história do mito que o Platão conta, e aí por isso que a gente pegou especificamente esse mito, para falar um pouquinho a respeito do desejo, né, que quando a gente observa o desejo, ele vem sempre de uma falta, é verdade. Existe mesmo essa questão, né, será que todo desejo é de uma falta? E se a gente for pegar a raiz desse desejo, sim, é de uma falta. A psicanálise, por exemplo, ela vem trazer o desejo no âmbito de sempre que nós, seres humanos, já nascemos especificamente faltando alguma coisa. Então, a gente sempre está em busca de algo. E se a gente não tivesse em busca de algo, a gente estaria estagnado, a humanidade não cresceria. Então, como falta, a gente, a partir desse desejo é que a gente vai correr atrás, então, das coisas. Então, aqui, a gente não está falando só de um desejo especificamente afetivo ou sexual, mas também um desejo de vida, de ir atrás das coisas, de ir em busca, né? Então, como a gente resolveu falar especificamente desse tema, acho que iniciar com esse mito para a gente fez mais sentido. Tem aquele livro, né? Como que chama aquela historinha? A Parte que Falta. A Parte que Falta, né? Então, é um livro muito interessante. A Parte que Falta é um livro que aparentemente ele é infantil, é um livro curtinho. Vocês encontram até no YouTube, né, alguns vídeos ilustrados do livro. Na parte que me falta, né, então é um círculo que ele tá rodando, né, existe uma parte dele que está faltando e ele sai em busca dessa parte que falta. E aí é muito interessante porque num determinado momento ele sempre está numa jornada e perguntando, né, você é a minha parte que falta? E essa ideia do amor romântico, né? De que o amor romântico está estruturado nessa ideia de que nós não somos seres inteiros, né? De que cada um de nós existe, por exemplo, né? Aí para os mais místicos, talvez, a ideia de uma alma gêmea. Eu não vou aqui questionar se existe ou não existe uma alma gêmea. Eu considero que todo amor é uma construção, né? Então, para fazer dar certo, a gente precisa construir o amor. Não basta somente você ter uma alma ou uma chama gêmea, né? É necessário que ninguém contou, né? Até o Shrek, ninguém contou o pós-conto de fadas, né? Após o casamento, né? Da princesa, né? E do príncipe encantado, né? Então, até o Shrek, a gente nunca descobriu, né? Como que era a vida, né? De um príncipe e de uma princesa encantada. E então essas ideias hoje de amor romântico, elas estão sendo muito questionadas, né? Porque, principalmente com o empoderamento feminino, não tem mais sentido, né? De que as mulheres não fossem bem tratadas pelos homens, elas não são mais dependentes economicamente. E por isso começa a haver, né, uma acentuação do número de divórcios. Principalmente, assim, eu li uma reportagem falando que 20%, né, teve um incremento de pedidos de divórcio durante o momento de confinamento, ou quer dizer, né, as pessoas nunca aprenderam a conviver entre si, né, não existe uma educação emocional, não é, Daniele? Na verdade, assim, o que a gente tem visto muito é que as pessoas, elas acreditam nesse amor romântico, aí a gente vai só fugindo um pouquinho, assim, mas para completar isso, que você falou da questão de conviver, o amor romântico, ele vem com todo um pacote histórico, né, do patriarcado e que pressupõe, inclusive, que você seja complemento do outro e que você dependa do outro e que você esteja fazendo tudo com o outro. Então, o que trouxe esse confinamento agora, nesse momento que a gente tem vivido com a pandemia,
justamente você conviver 24 horas com a pessoa. E às vezes a gente esquece que a nossa individualidade também importa, porque antes de constituir aquele relacionamento, nós somos seres individuais e que temos gostos diferentes, e que tínhamos rotinas diferentes, enfim. Agora a pandemia está escancarando mais isso, mas qualquer relação, mesmo que num estado natural assim da sociedade, sem esse isolamento, sem o confinamento, as pessoas precisam refletir, né? O que cabe, então, da tua individualidade, o que cabe da individualidade do outro, e o que faz parte do nós, o que faz parte da relação, então. E aí, com o confinamento, as pessoas passaram a conviver muito tempo e não encontrarem esses espaços dentro da relação, né? E aí, o que acontece, até puxando, inclusive, para o tema, é que o desejo, ele cai muito. E por conta dessa falta de individualidade, por conta da falta de mistério, por conta da falta de um diálogo, inclusive, porque aí se tornam coisas mais corriqueiras, do dia a dia, a rotina engole, enfim. Então, o que a gente tem visto muito é das pessoas, primeiro, com falta de privacidade e outra com a falta de desejo. E aí não estou só me referindo, inclusive, também o desejo sexual, mas é um desejo, assim, de vida. A gente tem percebido que muitas pessoas estão trocando o dia pela noite, não fazendo mais atividades como estava no começo. Acho que teve uma fase, né, logo no início, que as pessoas queriam fazer coisas diferentes, então estava com aquele impulso de iniciar uma atividade física ou iniciar alguma atividade que nunca tinha feito antes, e que agora a gente tem percebido que há uma baixa nisso. As pessoas estão mais introspectivas, mais quietas, então existe essa falta de desejo, e aí entrando o desejo como uma pulsão de vida, de querer fazer algo também, justamente porque as pessoas estão refletindo mais sobre o que elas querem fazer agora, o que precisa ser feito, ou se precisa ser feito. Então, essa introspecção traz também essas reflexões a respeito desse desejo de quê? Então... Sim. E eu queria resgatar, né, então, voltando para essa questão da natureza, dos nossos desejos. Então hoje eu vou me fixar mais nesse filósofo que é o Platão, que é quem vai começar, né, originar a ideia do amor romântico, vai começar meio com ele, para a gente entender. Em algum outro momento eu vou citar outros filósofos, né, mas não hoje, que senão as informações ficam muito fragmentadas. Mas Platão, ele inaugurou uma ideia, e que a gente vai entender isso a partir também de algumas tradições religiosas. Então ele inaugurou a ideia de dualidade. Então, para Platão existia esse mundo, que ele chamava de mundo sensível, de mundo material, que era uma realidade inferior a um outro mundo superior, que ele falava que é o mundo das ideias, né? Que é o mundo da idealização. Então, quando a gente fala em idealização, ideia, em ideias que são transcendentes, a gente está falando em Platão. E isso também se revela em relação ao amor. Então, muitas vezes a gente se apaixona pela ideia de amor. A gente projeta o nosso amor sobre os outros. Isso que é a paixão, né? Então, a paixão nada mais é do que um amor platônico. Eu tenho um amor aqui comigo, que eu sinto, eu tenho uma ideia a respeito do que é esse amor. E aí fico encantado com alguém que, logicamente, eu sinto esse amor de Eros, né? O amor de Eros para os gregos, esse amor de química, de paixão, esse amor que mais físico, que nos enlouquece, que deixa a gente sem fome, que fica, né, com aquela coisa, com aquela pessoa que não sai da nossa cabeça. Então esse é o amor de Eros. E eu gosto muito dos gregos que, quando a gente fala em amor, geralmente a gente fala amor. E os gregos têm muitas palavras diferentes para amor. Mas
essa ideia de amor, né, ideal, de amor idealizado, né, nasce com a ideia de que, assim, o desejo poderia, por outro lado, nos levar a esse ideal que seria a transcendência desse mundo, para Platão. Então, o desejo, olhando por esse lado, ele poderia ser positivo porque eu preciso de uma vontade, de um desejo, para que eu queira realizar uma transformação, uma mudança. Então, os gregos falam muito em virtude, em desenvolver essas virtudes, né? Como, por exemplo, a temperança, a justiça, a verdade, a sabedoria. Então, o amor pela humanidade e tradições como a tradição judaico-cristã, elas também vão se apoiar depois, durante a Idade Média, nas ideias, né, de filósofos como Platão. E vão, né, para estruturar aquela tradição, eles vão utilizar de alguns conhecimentos passados da filosofia de lá da antiga Grécia, que são anteriores, né, ao cristianismo, por exemplo. Nada contra essas tradições, apenas para que a gente possa, né, entender. E a filosofia, ela acabou dando muito valor para a razão, né, para o intelecto. E com essas ideias de Platão a respeito de um mundo das ideias, um mundo superior, e de que esse é o mundo das sombras, o mundo inferior, acabou de que o quê? A gente não deu valor para o corpo. A gente acabou deixando ele de lado. A gente deu muito valor, a sociedade, né, foi se transformando na sociedade que nós temos hoje. A ciência se desenvolveu amplamente, mas foi deixando outras coisas de lado, né, que são essas questões dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o fato de que nós somos um corpo. Então, com Platão, a gente inaugura a ideia da dualidade, né, de corpo e mente, ou de alma e corpo, aonde a gente tem uma dissociação de que a alma, a gente deve se voltar para a alma, a gente deve se voltar para as ideias e deve, né, não, vamos assim dizer, né, nesse aspecto dos desejos, a gente deve corrigir os nossos desejos. Os nossos desejos, e aí vão entrar depois as tradições religiosas, considerando que os nossos desejos são impuros, que eles são pecado. E quando a gente vai falar de uma relação conjugal, quando a gente vai falar de casais, dentro de quatro paredes, a gente tem que esquecer dessas ideias. Não é, Daniela? E as suas experiências com a bioenergética, não sei se você gostaria de falar algo. Sim, a psicologia ela se baseou muito, inclusive, na filosofia, né? Alguns teóricos, eles trazem o pensamento filosófico para compreender nós enquanto sociedade, enquanto indivíduos na sociedade. E até a psicanálise ainda existia essa dicotomia entre a mente e o corpo. Quem vai trazer o corpo para a psicologia, então, vai ser o Reich, né, que ele vai trabalhar o corpo unido à mente. Então, o que ele foi percebendo é que muitas questões, muitas patologias mentais, elas vêm de uma disfunção, então, do corpo. E aí, ele foi notando através da experiência dele, como discípulo de Freud, não vou entrar tanto assim na teoria, mas só para puxar isso de onde vem, né? Nas observações dele, na experiência e na própria clínica dele, ele percebeu que existia uma energia que pulsionava todo mundo, que nós temos essa energia dentro de nós, e que aí ele chamou de energia de orgone, né? Depois de alguns estudos, ele colocou como esse nome, que é uma energia que rege tudo, que rege a vida, não só humana, mas ela rege o universo, né? E a nossa energia humana, ele entende como uma energia sexual, mas não uma energia utilizada para o ato sexual adulto, né? O que ele foi observando é que todos nós tínhamos uma quantidade específica dessa energia e que a gente utilizava de várias formas para todos os âmbitos e todas as áreas da nossa vida.
Então, quando a gente fala aqui de desejo, primeiro, a gente, como eu disse antes, a gente pressupõe que nós já nascemos com alguma falta, né? E a gente sempre vai buscar na nossa vida preencher essa falta com alguma coisa. Essa pulsão, essa energia que existe dentro de nós, que nós aqui vamos fazer um recorte como um desejo, então eu sinto falta de alguma coisa, algo precisa ser movimentado na minha vida, então eu vou desejar que eu melhore, ou que eu esteja num outro patamar, ou que isso a gente pode colocar até para a vida profissional. Então eu desejo estar num cargo melhor, eu desejo ter um relacionamento melhor, ou eu desejo ser uma mãe melhor, em todas as áreas, ou eu desejo ser uma amiga melhor, ou eu desejo fazer algo completamente diferente, ou eu desejo viajar, pode ser coisas materiais também. Então aqui a gente pega todos os desejos, né? Então, a gente precisa ter essa quantidade de energia fluindo no nosso corpo para que a gente possa colocar esse desejo que vem de uma necessidade, vem de uma falta, e eu utilizo essa energia para criar mentalmente primeiro, então, esse desejo na minha ideia, e aí pegando até Platão, né? Primeiro o desejo ele precisa ser criado mentalmente para a gente poder, então, projetar e depois colocar em ação. Então, a energia que a gente tem dentro de nós, ela é uma energia criativa. E é isso que a bioenergética, que depois veio através do Reich com a corporal, a bioenergética, ela vem trazer, que também é uma outra base teórica, né, dentro da psicologia, das psicologias corporais. Ela vem trazer essa ideia, então, de que ao movimentar essa energia do nosso corpo, a gente deixando essa energia mais livre, a gente tenha mais possibilidade, então, de criar e de realizar os nossos desejos. Né? E queria pegar, né, sobre essa questão dos desejos. Então, a Daniele falou um pouco sobre Reich, e Reich também falava muito sobre a importância do prazer. E falando sobre prazer, tem um filósofo antigo que eu gosto muito também, que é Epicuro, que ele é chamado de hedonista. Então, hedonista significa aquele que é voltado para o prazer. Então, Epicuro ele era voltado para o prazer, porém, não entendo o hedonismo no sentido do hedonismo moderno, né, que é o prazer a qualquer custo. Então, o que Epicuro falava era a respeito de que a felicidade justamente está ligado à busca pelo prazer, né? Então, quando todos vocês, né, quando vocês comem um alimento, por exemplo, né, vocês estão com fome, vocês comem, vocês não sentem prazer? Quando vocês estão com sono e vocês dormem, vocês não sentem prazer? Então, Epicuro percebeu, né, de que todos nós temos o que ele chamou de necessidades naturais. Então, quais são as nossas necessidades naturais? Existe um outro psicólogo, né, que é o Abraham Maslow, né, talvez quem é da área de administração já ouviu falar, por exemplo, a pirâmide de necessidade, onde ele vai estruturando até a gente chegar na autorrealização, que é o topo da pirâmide. A gente começa na base, né, que são as nossas necessidades básicas, né, que é fome, é sede, é sono, é sexo. Então, Epicuro, né, colocava de que a busca pelo prazer nos leva também à felicidade, que ela é necessário. Então ele coloca, né, ele traz uma ideia positiva, né, ele vai contrastar, lá na antiguidade, ele vai contrastar com outros filósofos que dão muito valor somente para aspectos racionais e que deixam o corpo de lado. Algo que depois a Daniela vai falar um pouquinho sobre o Tantra também, que é algo que a gente está estudando hoje, que é muito interessante essa filosofia oriental, porque ela também, vamos assim dizer, né, eles são como os epicuristas dentro da filosofia oriental, que também, às vezes, também se torna austera, né? Nesse sentido, por exemplo, de, às vezes, uma repressão dos nossos desejos, de, às vezes, uma ideia de mortificar o nosso corpo, ao passo que o Tantra, ele, assim como Epicuro, é vida. Então, se é vida, o desejo faz parte da vida.
O desejo nos move a querer fazer algo, a querer realizar. Sentir prazer não é algo errado, é algo muito bom. E muitos casais têm problemas porque eles deixam de sentir prazer, deixam de encontrar intimidade um no outro. É claro que eles precisam, antes de tudo, ser indivíduos. Então a gente vem herdando, né, todas essas ideias de amor romântico, né? Tem um mito, né, que fala a respeito de que a humanidade, quando ela foi criada primeiro, ela era um ser hermafrodita. E que aí Zeus ficou preocupado, né, que eles poderiam fazer com que os deuses caíssem, porque eles eram pessoas muito poderosas, né? Um homem e uma mulher num único ser, um hermafrodita, seriam seres muito poderosos. Então eles tinham, cada um, né, tinha tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos, e tinham, né, 4 braços, 4 pernas, então eram seres muito fortes. E aí Zeus, com medo, resolveu, né, dividir no meio. E aí a gente ficou, né, dependente de que a gente teria que encontrar a nossa metade oposta. Então eu acho muito interessante como os mitos, né, que são narrativas, que são atemporais, elas comunicam, né, comungam conosco um conhecimento que faz com que a gente reflita a respeito dos nossos comportamentos, de como tudo isso, né, está arraigado sem que a gente perceba aqui no nosso inconsciente, de que a gente vai agindo sem perceber. E aí, voltando para Epicuro, qual que era a chave de Epicuro, né? Então eu falei a respeito do hedonismo. Quando a gente fala em hedonismo, que é a busca pelo prazer, as pessoas já pensam, né? Então, beber geral, transar à vontade, levar uma vida boêmia, nada disso que Epicuro pregava, né? Epicuro pregava justamente a questão da moderação. E hoje as neurociências, elas falam que existe um processo em nós que é chamado de habituação, que é inclusive um processo evolutivo nosso. Então parece que toda a biologia nos fez o quê? Nos preparou para que, enquanto seres desejantes, a gente se mova, a gente não fique estagnado, a gente possa, né, por conta dos desejos, eles nos movem. Então, Eros, né, esse Eros, existe também na mitologia um Eros maior, que se trata justamente da vida, né? É a pulsão de vida, é o que faz as flores brotarem, é o que faz os animais se reproduzirem. Então, sem essa energia de Eros, sem essa erotização que está em todos os lugares, então quando a gente tem um desejo, a gente tem uma erotização de Eros, né? Tem esse amor por aquilo que nós desejamos, que pode ser, como a Daniele falou, qualquer outra coisa que está até dissociada de sexo. Uma realização pessoal, profissional, ser mãe, constituir uma família, tudo isso, né, faz parte dessa erotização, desse desejo, né, dessa busca por esse tipo de prazer. E aí, se a gente modera, tá tudo bem para a gente lidar com os prazeres. E aí essa questão da habituação é o seguinte, que tanto a gente se habitua tanto àquilo que, vamos assim dizer, que causa sofrimento, com o tempo deixa de causar tanto sofrimento. Alguém que perde um emprego, né? Essa pessoa vai ficar triste de início, porque ela perdeu um emprego, né? Então, durante esse momento de confinamento, muitas pessoas têm perdido seus empregos. Agora, digamos que alguém recebe, por exemplo, uma promoção, e aí ela vai ficar feliz com essa promoção. E aí ela vai pensar, né, em tudo que ela pode fazer com aquele dinheiro a mais que ela vai ganhar. Só que ela também, com o tempo, ela também vai se habituar àquilo, aquilo vai deixar de ter tanto estímulo para ela. Então a gente chama isso de habituação. A psicologia positiva, né, que é uma abordagem com a qual eu trabalho, com os meus clientes. Isso tudo faz parte de nós, da nossa natureza, dos nossos desejos, de que a gente se habitua aos desejos. Então, tanto aquilo que é ruim, quanto aquilo que é bom, em algum momento deixa de fazer sentido, não é, Daniele? Nessa questão da habituação, sim. E aí, o que eu posso contribuir, assim, na parte corporal é que, se a gente for compreender, então, que a energia está livre para a gente poder utilizar. E aí a gente vai criando vários estigmas e traumas e crenças durante a vida, e essa energia deixa de ser disponível para nós, por exemplo, né?
com certas técnicas, dependendo de como a gente trabalha o corpo, como a gente entende para que a gente vai utilizar essa energia, a gente consegue compreender como que a gente vai fazer para que mesmo numa situação que ela está ali constante, que pode gerar essa habituação, como que a gente vai fazer então para ter o prazer, para continuar se mantendo interessada ou interessante dentro daquele mesmo ambiente. Então, aí entra também a questão da psicologia positiva, né? De Uhum. sempre ressignificar aquilo que a gente está fazendo a todo momento. E só aproveitar que eu Uhum. achei interessante aqui, a Taline comentou algo que você falou sobre a pirâmide de Maslow. Uhum. Isso faz parte de um conjunto, na verdade, é uma teoria, né, dentro da psicologia. O que ele colocou como sexo na base, né, da pirâmide, como necessidade básica, na verdade é a reprodução. E se a gente for pensar, se a humanidade deixar de reproduzir, deixarão de ter humanos. Então, por isso que Uhum. ele colocou o sexo, não sexo por sexo, não como a gente faz hoje, mas num sentido de reprodução, de perpetuar a espécie humana. Então, não sei Mas se também ficou tem mais a própria claro, questão do mas. prazer, né? Porque os Uhum, prazeres também são necessidades básicas, né? Porque a gente, que é aquilo que eu falei, né? A gente sente prazer de diferentes formas, né? Como, por uhum, exemplo, se alguém está com sede, você bebeu água, você sentiu prazer, porque você estava com sede, né? uhum, Se você estava com fome, você comeu. Então é uma necessidade básica, né? Ninguém, muito embora alguém possa viver sem sexo, né? Mas nesse aspecto de reprodução, se os seres humanos parassem do dia para a noite de se reproduzirem, a humanidade, né, dentro de no máximo 100 anos, desapareceria. Algumas pessoas são mais longevas do que isso, né? Mas provavelmente não teria alguém para cuidar de alguém de mais de uhum, 100 anos, né? Então, vamos colocar, né, estipular esse limite uhum, aí de 100 anos, né? Algumas pessoas ultrapassam e a tendência é que a gente ultrapasse mais com as tecnologias existentes hoje, uhum. né? Mas é muito desse universo, né? E aí vamos pensar assim, né? Se a gente está falando de perpetuar a espécie, se a gente não tivesse desejo, inclusive o desejo sexual, a gente não estaria perpetuando a espécie. Eu sei que hoje em dia existe a escolha, a gente não vai abordar esse assunto aqui, acho que pode ser um tema para uma live, né? A respeito Uhum. das novas formas de se relacionar também, não sei como Novas é que. formas de amar. Não sei exatamente, estou pensando agora. Uhum. Mas. Falando assim a respeito do desejo, nós, como seres humanos, para a gente poder se movimentar, a gente precisa primeiro ter esse impulso de desejo. Então, se não houvéssemos a necessidade de sair do lugar, de criar coisas, de se desenvolver, até de ter relações, ou de se relacionar, ou de querer coisas novas, a humanidade estaria estagnada. Então, o que a gente veio até refletir aqui a respeito do desejo, e aí pensando se o desejo é positivo ou negativo, como que utiliza esse desejo, é, inclusive se a gente não tiver um desejo, a gente não cria nada. Outro dia Uhum. eu até ouvi uma analogia bem interessante, assim, de que alguém precisou de uma blusa X, então ela criou na imagem dela, na ideia dela, na mente. Primeiro ela, então, idealizou aquela blusa, depois ela teve o desejo de ter Uhum. aquela blusa, ela foi lá e criou aquela blusa, então ela costurou, enfim, para poder ter aquela blusa. Esse acho que é um lado positivo da gente utilizar o desejo, né? Uhum. Agora, se a gente está falando de certos desejos e que eles esbarram numa questão ética social, aí é que entra então a questão da gente refletir sobre o que aquele desejo então vai trazer de positivo na nossa vida e o que ele esbarra também no livre-arbítrio do outro, na liberdade do outro, no espaço do outro.
Então, quando a gente pensa em algo, por exemplo, eu desejo, não sei, vou só chutar um exemplo aqui. Eu desejo ter algo que nesse momento eu não posso ter, por N fatores, mas eu vou dar um jeito de pegar ali do meu vizinho, porque ele tem. Então, quando a gente pensa nesse desejo sendo realizado, eu estou invadindo o espaço do outro. Então, a partir do momento que a gente tem o desejo até concretizar, como somos seres interdependentes, somos seres sociais, e aí entra a questão ética, entra também a questão dos valores, entra as nossas virtudes, né? E puxando também para a psicologia positiva. Então, a gente não está falando aqui, como foi citado, né, a respeito do hedonismo, não é simplesmente, então, eu tenho um desejo, então, para eu manter a minha energia livre, para eu manter o meu prazer na vida, só, então, realizando os desejos. E é aí que a gente, então, utilizando da nossa capacidade de intelecto e de pensar a respeito das questões da vida e de viver em sociedade, é que a gente vai, então, refletir sobre o que a gente vai fazer com aquele desejo. Sim. E aí entra também o como que a gente vai, então, realizar um desejo que a gente tem e que esbarra no outro. Como que a gente vai fazer isso? Posso jogar bola para você? Pode, né? De como que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, a forma de a gente fazer isso, né? Então, assim, até para mim começar sobre isso, né? Eu tive hoje uma conversa interessante com uma paciente, com uma cliente, e ela estava falando para mim, né, a respeito porque ela tinha visto, né, o folder, né, que nós tínhamos montado, né? Ela falou, hoje vai ser a sua live, né, sobre comer do fruto proibido, né? E aí eu achei engraçado porque a ideia era essa provocação mesmo. E o quanto que isso tá arraigado, né? Porque assim, uma que ninguém sabe que fruto que era, né? A gente se convencionou de que é uma maçã. E eu tenho uma visão diferente, né, a respeito dessa história de que o desejo, né, o nosso desejo por conhecimento, né, justamente assim, a Melanie Klein tem uma frase muito interessante que ela diz assim, quem come de algum fruto do conhecimento acaba sendo expulso de algum paraíso. A criança, quando ela nasce no mundo, ela nasce, né, para nós que estudamos a psicologia, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, nós sabemos que a criança ela nasce no mundo de uma forma que ela é completamente indiferenciada. Todas as coisas são extensões dela, né? Então, quando ela está ali no útero, é como se aquilo remetesse a um paraíso, onde ela tem todas as necessidades dela atendidas. Então, essas histórias, né, a respeito de uma terra prometida, de a gente sair de um fruto, de uma terra especial, um paraíso, né, um mundo perfeito das ideias. A gente pode fazer também uma leitura disso. Não vou aqui entrar se existe, se não existe, não é o objetivo disso. É somente trazer uma reflexão, porque a gente está falando sobre desejos. Isso vai se encaixar o que eu quero dizer para vocês. A gente pode pensar de que, assim, ao comer desse fruto, era como se, assim, é como se até então nós fôssemos como essa criança que acabou de chegar no mundo e não conhece nada. E aí ela vai obter conhecimento. E quando ela vai obtendo conhecimento, ela vai percebendo o contraste do mundo, o bem e o mal, o claro e o escuro, o fácil, o difícil, o doce, o amargo. Todas essas coisas, apesar de elas serem duais, elas fazem parte de uma unidade de experiências. Elas fazem todas partes, né, daquilo que nos lega como humanos. Então, quando a gente come desse fruto do conhecimento, a gente tem a condição de justamente sermos humanos. Porque até então, quando a gente estava nesse Éden, que é o útero da nossa mãe, né, a gente tem aquela sensação de flutuação, todos os nossos desejos atendidos. Aí a criança chora, né? Ela vem ao mundo, ela chora, ela tem que respirar, arde, né? A primeira vez que ela está entrando ar nos pulmões dela. É o primeiro trauma, né? É o primeiro trauma, né? Então o nascimento é um grande trauma. Então, a expulsão de um paraíso vem com a tomada de consciência, de conhecimento. Mas nós, seres humanos, estamos
destinados a isso, né? A ter que conhecer. Porque é o que nos diferencia dos outros animais que agem puramente por instintos. Nós, seres humanos, também temos instintos e os desejos são instintivos, em parte. Em outra parte, eles também são construídos culturalmente. Porque, vamos supor, eu não nasço precisando de um carro. Porém, o carro é um veículo através da qual a cultura humana foi capaz de fabricar para que a gente se transportasse, né, mais rápido do que um cavalo. Para que a gente pudesse, né, chegar aos nossos destinos sem precisar, por exemplo, de atração animal. Então, ele passou a ser um objeto de desejo porque eu posso, né, me deslocar livremente. Então, quando eu adquiro conhecimento sobre mim, então, o meu autoconhecimento, e adquiro conhecimento sobre o outro, eu sou capaz de entender quais são os meus desejos, quais são os desejos dela. E aí, eu olho nos olhos dela, a gente dialoga, a gente conversa. Por quê? Somos seres humanos. Então a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu as palavras. E através das palavras é que a gente faz a magia acontecer. E aí eu sou capaz de descobrir quais são os desejos da Daniele, quais são os desejos, sou capaz de comunicar quais são os desejos do Rodrigo para ela. E aí a gente começa a entrar num diálogo e tem a capacidade de entender esses desejos, de entender a natureza deles. Mas acho que o que é primordial é ter um autoconhecimento, né? Para poder estabelecer esse diálogo inicialmente, o autoconhecimento torna-se fundamental. Então, assim, a partir do momento que você sabe como que você utiliza a tua energia vital, como que você... quais são os teus reais desejos, aquilo que você quer realizar com essa energia, se colocando no mundo, e o que você quer desse mundo para você. E isso, às vezes, o que acontece é que foram nos colocados, então, alguns desejos que a gente precisa ter. E a gente acaba não se questionando se aquele desejo é realmente nosso. Por exemplo, você citou a respeito do carro, eu acho que em algum momento, sim, faz parte do nosso desejo, mas você já se perguntou se é seu esse desejo? Uhum. Ou se alguém disse que você tem que ter um carro para ter um status? Uhum. Ou se alguém disse para você, você precisa ter a profissão X, Y, Z, porque dá mais status e dá mais dinheiro. Então, você já se perguntou se o desejo que você tem é realmente seu ou te disseram que tinha que ter? Uhum. Até a respeito de relacionamentos, se a gente pensa no o que atrai uma pessoa a outra, o que provoca um desejo, então, de manter uma relação com a outra? Se a gente for pensar a fundo, tudo que a gente aprendeu dentro do nosso da nossa micro-sociedade, que a primeira é a família, tudo que vem na ancestralidade, o que vai passando de uma pessoa para outra, a gente tem aquilo como verdade. Então, se a família está conectada, por exemplo, a mulheres muito fortes e homens mais fragilizados, será que quando eu olho para um homem e ele é mais fragilizado, será que aquele é o par ideal ou é só porque eu estou acostumada com o que vem da minha família? Então, o autoconhecimento nesse momento, a respeito do nosso próprio desejo de se conectar com o outro, é fundamental, porque às vezes você veio com uma energia diferente, uma energia de mudança daquela família, daquela energia. Então, você precisa de um homem completamente diferente e que muitas vezes você vai buscar o mesmo homem e não sabe nem por quê, que vem de um desejo, vem de uma química, você sente aquela química, esse é o homem ideal, mas muitas vezes é porque a família já está tão acostumada a passar por essas experiências que você nem se questiona do porquê que você se conectou com aquela pessoa. E aí você vai ficando com aquela pessoa anos e anos e de repente você percebe que você vai amadurecendo e vai tomando autoconsciência das tuas próprias questões e vai percebendo que aquela pessoa que você viveu por muitos anos já não faz mais sentido e você não sabe nem por que logo no início você se conectou com ela, ou por que você desejou aquela pessoa, então, né? Então,
O autoconhecimento, eu entendo assim que é fundamental. E o processo de terapia entra muito nisso, né? Porque as pessoas estão acostumadas a procurar nós, psicólogos, somente quando elas têm um problema. Raros são as pessoas que nos procuram, eu quero melhorar, eu quero desenvolver alguma competência, eu quero... porque faz parte, né, até da cultura, uma própria falha, né, por parte também das faculdades de psicologia, que também nos ensinam para olhar para o disfuncional. E aí entra justamente a psicologia positiva, onde a gente pode olhar para os seres humanos ótimos, as pessoas que estão realizadas e que querem ir além, né, que elas são desejantes, elas querem melhorar, elas já são realizadas, né, que Maslow chamava de autorrealização. A psicologia positiva nasce aí, a partir do topo da pirâmide, a partir das pessoas que falam, puxa, a minha vida está extraordinária, mas ela pode ser ainda melhor, ela pode ser maior. E a pessoa falta, começa, né? É a falta, né? Então, eu quero transbordar, eu tenho muitas coisas que eu quero realizar. Tanto eu quanto a Daniele, também temos muitos desejos, coisas por realizar, cada um de nós tem. E assim, acontece muitas vezes de que nós, seres humanos, temos um grande inimigo da nossa felicidade, que é a comparação social. Aonde, né, as pessoas colocam esses mitos, né, esses mitos pessoais, essas crenças, né, de que, por exemplo, eu só vou ser feliz, né? Então eu ouço muitas vezes dos meus clientes, dos meus pacientes, então assim, quando eu tiver um namorado, eu serei feliz. Quando eu tiver a minha própria casa, eu serei feliz. Quando eu tiver um carro esportivo, eu serei feliz. E a vida vai passando e a gente vai vivendo uma vida não vivida. E a gente vai tomando conta de que a gente nunca esteve presente. Então tem pessoas que morrem em vida. E tem pessoas que vão morrer e que quando recebem essa notícia falam, agora eu comecei a viver. Né? Porque justamente assim, somos seres mortais. Né? Não somos deuses que são imortais. Né? Então assim, os deuses, eles têm um problema que eles são entediantes uns para os outros. Então eles se divertiam, né? Falando em termos mitológicos, né? Numa brincadeira, né? O que eles mais invejavam nos seres humanos era a sua liberdade, porque um deus, ele nascia, né? Então, por exemplo, Eros. Então Eros sempre vai ser aquele cupido brincalhão de fazer as pessoas se apaixonarem. Ele vai ser isso pro resto da vida dele. Ele não tem como mudar. Agora, nós, seres humanos, temos a capacidade de enamoramento, de sermos seres desejantes. Uma divindade não pode desejar nada, porque ele já nasce inteiro. Ele é como aquela criança que nasce nesse mundo e que pensa que o mundo é uma extensão dela. Ela está no paraíso. Então é preciso sair desse paraíso para sentir desejos. Sem sair desse paraíso, sem comer desse fruto proibido, é impossível ser humano nesse mundo. Então daí a importância, né, de que não haveria propósito de experiência sem comer desse fruto, né, sem esse desejo. E aí a terapia nos ajuda a entender a fonte dos nossos desejos. Né? Então muitos clientes começam a perceber, puxa, realmente, de fato, agora conversando, eu não preciso disso. Eu não preciso desse carro esportivo, eu não preciso me casar, eu não preciso de um namorado, eu não preciso de nada disso. É claro que se eu tiver essas coisas, elas vão ser positivas. Não estou dizendo que a gente não deve, como eu falei, né, que a gente não deva ter esses desejos. É claro que a gente deve ter. Mas a gente também não deve também comparar, né? Então, aquela ideia, né, de que a grama do vizinho é sempre mais verde. E para a gente começar, né, fazer um fechamento disso, né, a gente começar indo para o lado oriental, que é o Tantra, que é uma filosofia voltada para a vida. Então, quando a gente fala em Tantra, as pessoas associam o Tantra somente a sexo, né? Que foi o aspecto, principalmente por conta do Osho, né? Que ficou muito marcado, né? Mas o Tantra é uma filosofia de vida, da qual o yoga, né? Aqueles exercícios que as pessoas fazem, as meditações, tudo isso veio do Tantra, que é uma filosofia que ela é matriarcal, ela tem a ver com o feminino, e é fantástico, né? Eu e a Daniela estamos tendo a oportunidade, né, de fazer um curso a respeito do Tantra, que são as práticas variadas de meditação, que é para a gente justamente trazer isso para os nossos clientes. Então, Dani, fala um pouquinho para a gente sobre o Tantra.
Até aproveitando que você estava dizendo, né, de que as pessoas percebem que elas não precisam daquilo para poder ser feliz, né? Então aí a falta, a busca pela felicidade através de uma necessidade, e quando elas percebem que o que elas já têm, aí é o trabalho terapêutico também que a gente exerce, né, na clínica principalmente, quando elas percebem que o que elas já têm já é o suficiente, então, para ela se sentir feliz, aí vem o plus, né? Quando a gente chega nessa autorrealização, como que a gente faz então para transcender? E aí o que a gente tem visto nessa filosofia oriental, e que está sendo tão rica para complementar todo esse trabalho que a gente já tem feito na clínica através da psicoterapia, mas também dessa terapêutica tântrica, através da filosofia, é entender que tudo que temos é divino, é sagrado, e que aquilo vai nos trazer um benefício, e que a gente tem que aproveitar ao máximo aquilo que se tem. Então, até falando a respeito disso, o que a gente entende ocidentalmente, né, como Tantra, a gente pensa em massagem, a gente pensa em sexo tântrico, essas coisas, mas todo mundo se esquece de compreender que tudo na vida a gente pode fazer de uma maneira tântrica. A gente pode fazer uma refeição. Que é presença, né? É a presença, é a própria presença. A gente pode fazer uma refeição de uma forma tântrica. Uma alimentação saudável. Meditativa. Eu acho que é ter uma vida meditativa, ter uma atenção plena, e aí que até aproveitando, né, que meditar a neurociência diariamente. trouxe como o nome de mindfulness, mas nada mais é do que um estado meditativo, contemplativo daquilo que se está fazendo. Então, uma alimentação, uma caminhada, ou o ato de cozinhar alguma coisa, ou qualquer coisa que você vá fazer, ou a própria meditação. Então, compreender que os pensamentos eles vão vir mesmo, mas você estar presente significa, e também passar pelo corpo. Eu acho que essa presença passa pelo corpo, e aí é a grande diferença do que até você falou antes a respeito das religiões, que ignoram completamente o corpo. Então, o Tantra vai compreender como algo sujo, como né? algo sujo que deve ser eliminado, né? Para você poder se encontrar com a tua espiritualidade, com o divino. Mas o Tantra trouxe pra gente essa visão, e para mim também fez muito sentido por conta da psicoterapia corporal, de eu perceber que o corpo faz parte do nosso processo, então, de vida, de pulsão de vida, através do desejo, de desejar algo, né? E isso é que nos move. O Tantra também vai unir, e todo esse desejo, toda essa energia passa através do nosso corpo. Exatamente. Então, assim, e o Tantra também é uma oportunidade, tanto individual, de autoconhecimento, quanto também do casal, né? Do casal se conhecer, daquilo que a gente estava falando a respeito dos desejos, da gente comunicar os nossos desejos. Então, assim, muitos casais falta, às vezes, né, criatividade para explorarem mais os seus recursos, né? Os seus recursos internos, de dialogarem mais. E o Tantra traz essa intimidade, principalmente entre casais, né? De meditações, de toques, de contemplação do outro, né? De carinho, de carícia. Tudo isso faz parte, né, do desejo que a gente vai perdendo, às vezes, com o tempo, justamente por falta de criatividade, por falta de autoconhecimento. Outro, né? Exatamente. Então, assim, pedir, né, para que vocês... tá chegando próximo do final, né? Essa live ela vai ficar gravada. A gente vai abrir aqui um espaço rápido para perguntas, se houver alguma, né? Daniela, se puder dando uma olhada enquanto eu vou conversando aqui. Mas assim, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguir esclarecer aqui, vocês podem depois postar nos comentários. Se vocês gostaram da live, compartilha depois o link, depois de postado, com colegas, com amigos. Sugiram pra gente também temas que vocês gostariam que a gente explorasse mais, sobre prazer, filosofia, espiritualidade, que a ideia desse canal, né, de amor e plenitude é para tudo isso, né, para que a gente
possa falar justamente sobre vida, porque amor não é dissociado de vida, e vida contempla tudo isso. E quando a gente fala em espiritualidade, por exemplo, a gente está falando de meditação, está falando de autoencontro, de autoconhecimento. Então foi um prazer, né, dividir esse tempo com vocês, agradecer, né? Vocês podiam estar fazendo várias outras coisas, né? Podiam estar roubando, podiam estar matando, podiam estar, né? Brincadeira, né? Estamos todos nós confinados, mas vocês escolheram estar aqui conosco, né? Nos ouvindo. Então, obrigado pela paciência de vocês. E continua depois ali nos comentários, né? Se vocês quiserem depois interagirem conosco, nos falem, né, sobre o que vocês gostariam que a gente falasse numa próxima live, que a gente prepara e aí a gente começa a trazer outros assuntos, né? Muitos assuntos que a gente quer falar aqui, né? Sobre dependência emocional, a própria inteligência emocional, falar sobre relacionamentos de casais, sobre a bioenergética, né? Dentro dessa ideia de construção de relação. De relação, sobre Tantra. Então, assim, tem um vasto universo aí, infinitos, né? E convidá-los para que vocês comam, né? Do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento de vocês. Então, obrigado, né? Gratidão, né? Por vocês estarem aqui com a gente, né? Interagindo. E foi um prazer. Né, acho que daqui a pouquinho eles vão estar... Só tem a duração de 1 hora, né? Que é o tempo limite aqui do Instagram. Mas é justamente interessante porque também nos faz ter foco, né? Para que a gente não se estenda muito. Então essa foi a mensagem que a gente quis trazer para vocês, né? Agradecemos muito. Muito obrigada a todos aí que assistiram e... acho que vamos fazer mais, né? Com certeza, né? Então nos ajudem aí a divulgar. Mandem temas. Falem nos comentários o que vocês acharam da live. Falem o que vocês gostariam de saber mais e divulguem para os seus amigos, né? Que vai tornando... Eles também, os amigos vão trazendo outros assuntos, outros temas e a gente vai dialogando com todos, né? Vai tornando o programa mais rico para todos nós. E a gente está sempre por aí nos grupos, interagindo, conversando. Chamem mais pessoas para conhecer a nossa página também, que a gente está iniciando, o Amor e Plenitude, @amore.plenitude, né? E acho que é isso. Muito obrigada por todos aí que estiveram aqui com a gente. E acho que até uma próxima, né? Até Boa noite. Próxima. Boa noite. Quando a gente for fazer a próxima, a gente avisa vocês. Eu não sei se vai ser na próxima semana, daqui 15 dias, daqui um mês. Quando surgir o desejo. Exatamente. Quando surgir o desejo. Ou o desejo vindo de vocês. Aí né? O público é que manda. Então, obrigada. Bons desejos, né? Que vocês tenham bons desejos toda essa semana. Um grande beijo. Até mais. Até. Tchau. Tchau, tchau.